Você já acordou cansado, mesmo tendo dormido? Já sentiu que, por mais que planeje, organize e controle cada detalhe da sua vida, as coisas insistem em escapar por entre os dedos? Talvez você esteja segurando com força demais. Segurando a vida com as duas mãos, com unhas cravadas, com a mandíbula cerrada, como se a qualquer momento tudo pudesse desabar. E o mais curioso é que, quanto mais você segura, mais cansado fica. E quanto mais cansado fica, mais segura. É um ciclo. Um ciclo que parece não ter saída. Mas tem. Eu sei. Eu sei como é essa sensação, essa necessidade quase física de manter tudo nos trilhos, de prever o próximo passo, de proteger quem a gente ama, de garantir que nada vai dar errado, de acordar já pensando em tudo o que pode sair do lugar, de dormir revisando mentalmente cada decisão que tomou durante o dia. Mas aqui vai uma verdade que talvez ninguém tenha te dito com carinho suficiente. O controle é uma ilusão que nos dá conforto, até o dia em que nos sufoca. E esse dia, para muita gente, já chegou. Chegou em forma de cansaço, de insônia, de ansiedade, de uma tristeza sem nome que aparece no meio do dia, sem motivo aparente. Chegou em forma de corpo tenso, mandíbula travada, ombros que parecem carregar o peso de um mundo inteiro. Hoje eu quero te convidar para uma jornada diferente. Não uma jornada de conquista, não uma jornada de esforço, mas uma jornada de rendição, de entrega, de confiança. Uma jornada onde o destino não é um lugar, mas um estado de espírito, um lugar interno onde você finalmente se permite descansar. Porque quando você solta o controle e confia na vida, tudo muda, a respiração muda, o olhar muda, o peso nos ombros muda. E aos poucos, sem que você perceba, a própria vida começa a fluir de um jeito que nunca fluiu enquanto você tentava forçar o caminho. As portas que você tentava arrombar começam a se abrir sozinhas. As respostas que você buscava com desespero aparecem no silêncio. E você percebe que a vida sempre esteve cuidando de você. Você só estava ocupado demais, tentando cuidar de tudo sozinho. Antes de aprender a soltar, precisamos entender por que seguramos. A maioria de nós não controla a vida por maldade ou por ego. A gente controla por medo. Medo de perder. Medo de errar. Medo de ser pego de surpresa, medo de sofrer, medo de ser julgado, medo de não ser suficiente, medo de que, se a gente relaxar por um instante, tudo vai desmoronar. E esse medo, com o tempo, veste uma máscara bonita. Ele se disfarça de responsabilidade, de organização, de cuidado, de planejamento. E a gente nem percebe que por trás de cada planilha, de cada lista, de cada tentativa de prever o futuro, existe uma criança assustada tentando se proteger. Uma parte nossa que lá atrás aprendeu que o mundo era imprevisível demais para confiar, que aprendeu que se não cuidasse de tudo, ninguém cuidaria. Quem controla demais, na verdade, confia de menos. E isso não é um defeito, é uma ferida. Uma ferida que foi criada em algum momento da vida em que você precisou de proteção e não teve, em que você precisou de segurança e encontrou caos, em que algo saiu do controle e a dor que veio foi tão grande que você jurou, mesmo que inconscientemente, que nunca mais deixaria nada escapar. E não é culpa sua. A vida nos ensinou que soltar é perigoso, que confiar é ingenuidade, que quem não se cuida, ninguém cuida. E tudo isso tem um fundo de verdade, claro, mas tem também um fundo de prisão, porque existe uma diferença enorme entre ser cuidadoso e ser refém do próprio medo. Entre planejar com sabedoria e viver em estado permanente de alerta, porque uma coisa é cuidar da sua vida, outra coisa é viver como se a vida fosse uma bomba prestes a explodir se você tirar os olhos dela por um segundo. Você não veio ao mundo para ser vigia de si mesmo. Você veio para viver, para respirar fundo, para se surpreender, para errar e levantar, para se perder e se encontrar de novo, para descobrir que existe uma inteligência maior do que a sua mente
e que ela está trabalhando a seu favor, mesmo quando você não consegue ver. Nós tratamos a incerteza como inimiga, mas pense bem, tudo o que de mais bonito já aconteceu na sua vida veio sem aviso, o encontro inesperado, a oportunidade que surgiu do nada, a mudança que você não planejou e que transformou tudo, o abraço que chegou na hora certa, a palavra que alguém disse sem saber que era exatamente o que você precisava ouvir. A incerteza não é o oposto da segurança. É o solo onde a vida planta suas maiores surpresas. É o espaço vazio onde o novo pode nascer. É a página em branco onde a história mais bonita ainda pode ser escrita. O que você não pode controlar é exatamente onde a vida guarda seus melhores presentes. Pense nas pessoas mais importantes da sua vida. Você planejou encontrá-las? Pense nos momentos que mais te marcaram. Quantos deles estavam na sua agenda? A vida tem uma sabedoria própria, uma lógica que a mente racional não alcança. E essa sabedoria só funciona quando a gente abre espaço para ela agir. Todas as noites, antes de dormir, feche os olhos e diga internamente: eu não sei o que vem amanhã. E está tudo bem. Fique com essa frase por 30 segundos. Sinta o alívio de não precisar saber. Esse exercício simples reconecta você com a aceitação. Não custa nada. Leva menos de 1 minuto. Mas com o tempo, transforma a forma como você recebe cada novo dia. Em vez de acordar com medo do que pode dar errado, você acorda com curiosidade pelo que pode dar certo. E essa mudança sutil muda tudo. Quantas horas da sua semana você gasta imaginando discussões, planejando respostas para situações que ainda não existem? A mente controladora vive no futuro. Ela ensaia, repete, previne, e enquanto faz isso, rouba o único tempo que realmente existe, o agora. Você está sentado no sofá, mas sua mente está numa reunião que vai acontecer daqui a 3 dias. Você está no banho, mas sua cabeça está numa conversa que talvez nunca aconteça. Você está vivo, mas não está presente. E uma vida sem presença é uma vida pela metade. A mente que ensaia o futuro abandona o presente, e o presente é a única casa que você realmente habita. Quando perceber que está ensaiando uma conversa mental, pare. Coloque os 2 pés firmes no chão. Sinta a temperatura do ar na pele. Respire fundo uma vez e diga: isso ainda não existe. Essa frase é um feitiço de libertação. Ela quebra o ciclo do pensamento repetitivo e te traz de volta para a realidade, que é sempre mais simples do que a mente faz parecer. A realidade é este momento, este ar, este batimento do coração. O resto é ficção. E você não precisa viver dentro de uma ficção criada pelo seu próprio medo. Vivemos numa era que adora comparação. Redes sociais nos mostram pessoas que parecem estar sempre à frente, mais rápidas, mais bem-sucedidas, mais felizes. E quando a gente olha para a própria vida, parece que está atrasado, parece que todo mundo já chegou em algum lugar e você ainda está caminhando. Parece que existe um cronograma universal e você é o único que está fora dele. Mas existe um ritmo que é só seu, uma estação que é só sua, um tempo de florescer que não obedece a nenhum calendário externo. Nenhum relógio do mundo pode medir o tempo da sua alma. Nenhuma rede social pode mostrar o tamanho das suas batalhas internas. Nenhum perfil online pode revelar a profundidade do seu crescimento silencioso. A semente não tem pressa, ela não compete com a flor ao lado, ela confia na terra e espera o seu momento. Ela não fica olhando para os lados com inveja, ela não duvida do solo que a sustenta. Ela simplesmente cresce no escuro, no silêncio, na invisibilidade. Até que um dia, quando ninguém espera, ela rompe a superfície e floresce. E todo aquele tempo escondida não foi tempo perdido. Foi tempo de enraizamento, de preparação, de construção invisível, assim como o seu.
Uma vez por semana, escreva em um papel uma única frase que comece com "No meu tempo, eu já", e complete com algo que você conquistou no seu ritmo. Pode ser pequeno. No meu tempo, eu já aprendi a pedir ajuda. No meu tempo, eu já parei de me comparar com meu irmão. No meu tempo, eu já entendi que não preciso provar nada para ninguém. Esse exercício reconstrói a narrativa interna. Ele ensina a mente a celebrar o próprio caminho, em vez de lamentar o caminho dos outros. E quando você celebra o seu próprio ritmo, a comparação perde o poder que tinha sobre você. Essa talvez seja a forma mais dolorosa de controle. Tentar moldar quem a gente ama. Querer que o outro mude, que o outro entenda, que o outro seja quem a gente precisa que ele seja. Querer que o filho siga o caminho que a gente escolheu. Querer que o parceiro reaja do jeito que a gente espera. Querer que o amigo enxergue o que a gente enxerga. Mas o amor verdadeiro não controla. Ele acolhe, ele permite, ele confia que cada pessoa tem o seu próprio caminho, suas próprias lições, suas próprias quedas e levantadas. O amor que controla não é amor. É medo vestido de afeto. É insegurança disfarçada de cuidado. Soltar alguém não é abandonar. É respeitar que cada alma tem a sua própria jornada. Pense em uma pessoa que você anda tentando mudar ou controlar. Pode ser um filho, um parceiro, um amigo. Hoje, mentalmente, diga a essa pessoa: eu confio no seu caminho. Eu te amo sem precisar que você seja diferente. Repita isso quantas vezes sentir necessidade. Não é sobre concordar com tudo. É sobre parar de carregar nos ombros um peso que não é seu. A libertação que isso traz é silenciosa, mas profunda. Porque quando você solta o outro, você também se solta. Quando você para de tentar salvar o mundo, descobre que o mundo nunca precisou ser salvo. Ele precisava ser vivido. Existe uma sabedoria antiga que diz que a ação mais poderosa, às vezes, é nenhuma ação. Vivemos tão viciados em produtividade que esquecemos que descansar também é construir, que silenciar também é responder, que parar também é avançar, que às vezes a coisa mais revolucionária que você pode fazer é simplesmente sentar e não fazer absolutamente nada. Quando tudo dentro de você grita para agir, resolver, consertar, experimente simplesmente não fazer nada. Espere, observe, respire. Muitas vezes a vida se resolve sozinha quando paramos de atrapalhar com a nossa ansiedade de consertar. A água turva só fica clara quando você para de mexer nela. E a mente funciona da mesma forma. O silêncio não é vazio. Ele é o espaço onde a clareza nasce. Nem toda batalha precisa de um guerreiro. Às vezes, a paz é a resposta mais corajosa. Às vezes, a maior prova de força é a gentileza de não reagir, de não responder, de não resolver, de simplesmente confiar que as coisas vão se ajeitar no tempo delas e não no tempo da nossa ansiedade. Escolha um momento do dia para praticar 5 minutos de não fazer nada, sem celular, sem música, sem planos, apenas sente e exista. No começo vai parecer estranho, talvez até desconfortável. Isso é normal. É o seu corpo desaprendendo a urgência. É a sua mente descobrindo que o mundo não desaba quando você para. Aos poucos, esses 5 minutos vão se tornar o oásis mais precioso do seu dia. O momento em que você se reencontra consigo mesmo. O momento em que a sua alma finalmente respira. Uma das maiores raízes do controle é o medo de errar. Nós fomos criados numa cultura que pune o erro, que envergonha quem falha, que trata o tropeço como fracasso, que nos ensinou desde crianças que errar é perigoso, é vergonhoso, é inaceitável. E por isso a gente vive tentando acertar tudo, controlando cada passo, calculando cada risco, evitando qualquer possibilidade de falha. Mas e se o erro fosse apenas uma curva no caminho e não o fim dele? E se cada coisa que deu errado na sua vida fosse, na verdade, uma correção de rota que você não teria feito por vontade própria?
E se os seus maiores erros fossem, na verdade, os seus maiores professores? O erro não é o oposto do acerto. Ele é o mestre que ensina o que o acerto nunca poderia ensinar. Cada tropeço carrega um mapa, cada falha guarda uma chave. Cada vez que algo deu errado na sua vida, algo dentro de você ficou mais sábio, mais profundo, mais humano. Você só não percebeu porque estava ocupado demais, se culpando. Quando algo der errado esta semana, em vez de se culpar, pare e pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Escreva a resposta em qualquer lugar, no celular, num guardanapo, num caderno. Essa simples pergunta muda a relação com o erro. Ela transforma a autocrítica em autoconsciência. E aos poucos, o medo de errar perde força. Porque você descobre que todo erro carrega uma lição que estava esperando para ser encontrada. E quando o erro deixa de ser inimigo, o controle deixa de ser necessário. No fundo, o controle existe porque duvidamos de nós mesmos. Duvidamos da nossa capacidade de lidar com o inesperado. Duvidamos que vamos sobreviver à dor, à perda, ao imprevisto. Duvidamos que somos fortes o suficiente para aguentar o que a vida coloca no nosso caminho. Mas olhe para trás, olhe para tudo o que você já enfrentou. As noites difíceis, as fases impossíveis, os momentos em que você achou que não ia aguentar, as perdas que pareciam definitivas, as dores que pareciam eternas, os abismos que pareciam sem fundo. Você está aqui, lendo isso, respirando, buscando crescer, ainda de pé, ainda caminhando, ainda tentando. Isso não é sorte, isso é força. Uma força que talvez você nem reconheça, porque ela é tão silenciosa que parece invisível. Mas ela está aí. Ela sempre esteve. Ela estava com você naquela noite em que você chorou sozinho e acordou no dia seguinte e seguiu em frente. Ela estava com você quando o chão sumiu e mesmo assim você não desistiu. Ela é a sua companheira mais fiel, mesmo que você nunca tenha reparado nela. Você não precisa saber o que vem. Você só precisa lembrar quem já sobreviveu ao que veio. Crie uma lista mental ou escrita das 5 coisas mais difíceis que você já superou. Leia essa lista sempre que a ansiedade de controlar o futuro aparecer. Ela é a sua prova viva de que você é mais forte do que qualquer medo, mais resistente do que qualquer cenário, mais capaz do que a sua mente insegura quer te fazer acreditar. Essa lista é o seu escudo. Não contra a vida, mas contra a dúvida. E toda vez que o medo disser que você não vai dar conta, essa lista vai responder por você. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo. E eu preciso que você realmente escute. Não com a mente, com o coração. Você merece viver em paz. Você merece acordar sem aquele nó no estômago. Merece deitar sem revisar mentalmente cada erro do dia. Merece existir sem sentir que precisa justificar a sua existência o tempo todo. Merece respirar fundo sem culpa. Merece sorrir sem medo de que algo ruim venha logo depois. Não a paz como ausência de problemas, mas a paz como presença de confiança. A paz de quem sabe que, aconteça o que acontecer, vai ficar tudo bem. Não porque a vida é perfeita, mas porque você aprendeu a dançar com a imperfeição. Porque você entendeu que a vida não precisa ser controlada para ser bonita. Que ela não precisa ser previsível para ser segura. Que a beleza mora justamente naquilo que a gente não espera. Soltar o controle não é desistir. É o ato mais corajoso que um ser humano pode praticar. É dizer ao universo: eu confio, eu me entrego. Eu aceito o que vier, porque sei que existe algo maior cuidando de mim, mesmo quando eu não entendo o caminho. É trocar a rigidez pela fluidez, a tensão pela entrega, o medo pela fé. Não uma fé religiosa necessariamente, mas a fé na vida. Na inteligência silenciosa que move as estações, que faz o sol nascer todo dia, que transforma semente em árvore sem que ninguém precise controlar o processo. O excesso de controle grita, a confiança sussurra. E é no sussurro que a vida revela seus caminhos mais bonitos.
Então aqui vai o meu convite final para você. Dos 7 princípios que compartilhei hoje, escolha apenas um, só um, e comece hoje, não amanhã, não segunda-feira, hoje. Porque a transformação não precisa ser grandiosa para ser real. Ela pode começar num sussurro, numa respiração, numa frase dita em silêncio antes de dormir, num gesto pequeno que ninguém vai ver, mas que a sua alma vai sentir. Pequenos rituais curam grandes cansaços. Uma frase antes de dormir, uma respiração consciente no meio do caos, um instante de silêncio quando tudo ao redor grita. Essas coisas parecem pequenas, mas são elas que, dia após dia, reconstroem a paz que o controle destruiu. E se esse vídeo tocou você de alguma forma, se alguma frase ecoou num lugar que precisava ser ouvido, deixe nos comentários qual princípio você vai levar para a sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma mensagem no momento certo muda tudo. Às vezes, o universo usa um vídeo, uma frase, um instante de silêncio para lembrar alguém de que está tudo bem. Talvez esse vídeo tenha chegado até você por um motivo. E talvez ele precise chegar até outra pessoa também. Se inscreva no canal, ative o sininho, não por mim, mas por você, para que eu possa continuar te lembrando daquilo que o barulho do mundo faz você esquecer. Você não precisa segurar o mundo já sabe girar sozinho. Ele girava antes de você nascer. Vai girar depois que você partir. Então por que carregar esse peso? Por que viver como se tudo dependesse de você? Abra as mãos, abra o peito, abra a alma. Deixe a vida entrar sem pedir permissão. Solte, confie, respire e viva. Viva de verdade, não a vida que o medo permitiu até agora, mas a vida que a confiança quer te mostrar.